Bom dia a todos, namastê, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje, a pedido da espiritualidade, eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou estar contando aqui para vocês as minhas experiências espirituais, como eu tive contato com a espiritualidade, como eu iniciei essa minha vida. Como todos sabem, eu me chamo Marizilda Rodolfo, né? Meu nome espiritual é Cigana Vidar. Eu sou descendente de ciganos, né? Pela linha paterna, né? A avó materna do meu pai era uma cigana, que ela veio de Kosovo. Eu sou uma encarnação dela, sou uma encarnação dessa minha bisavó Letícia. E a história é muito interessante, a história dessa minha bisavó, ou minha história nessa existência aí, né? Foi numa época em que eu convivi em Kosovo. Kosovo foi por muito tempo, 40 anos, sofreu o domínio comunista turco, né? E foi dominado pela Turquia, um país comunista, né? E minha bisavó, né, ciganos, vindo ali daquela parte do Baixo Oriente ali, ela se refugiou, né, na Inglaterra, né? Se refugiou na Inglaterra e, uma determinada época, ela resolveu vir para o Brasil, né? Ela e alguns irmãos tomaram um navio na Inglaterra. Esse navio passou pela Itália, onde meu bisavô, né, que é o esposo dela, um italiano, que vinha vindo fazer a América, né, como eles diziam, em 1800 e pouco, também veio e eles se encontraram nesse navio e surgiu um romance entre eles. Porém, quando chegaram aqui no Brasil, meu avô, ele era sapateiro, né, tinha ofício de sapateiro, ele foi mandado aqui para Piracicaba, né? E a minha bisavó, ela iria para um outro lugar, né? Então, eles se casaram na casa do imigrante, em São Paulo, e foram para Piracicaba. E lá em Piracicaba nasceu minha avó, nasceram os irmãos dela, né? E como uma cidade pequena aqui no interior de São Paulo, Guapiara, ali fica uns 32 quilômetros ali de Capão Bonito, estava surgindo, né? Eles vieram para cá, se fixaram em Capão Bonito um tempo, depois resolveram ir, né, para Guapiara, onde eles fundaram a cidade de Guapiara. Inclusive, aquela igreja lá foi feita por um tio, uma tia, irmã do meu pai, que se casou com um italiano, e o pai dele é que pintou toda aquela capela ali, que existe, a Capela de São José, em Guapiara. E nasceu a cidade de Guapiara com a minha família. Minha bisavó vinha da Inglaterra, trouxe muitas moedas de ouro, de libra esterlina, né? Os ciganos, ele curte muito ouro. Compraram muitas fazendas e eles fizeram uma família, ali em Guapiara. Todos os meus descendentes são de lá. Os Pássaros são meus parentes, os Sacomanos, Rodolfo. Depois, meu pai casou-se, né, com a família de Luiz de Almeida, Luiz de Lima, Mota, e ficamos todos parentes. Essa é a minha história inicial, né? Eu nasci em 1952 e eu sempre assim, eu segui uma vida católica, porque a minha família, né, descendente de italiano, todo italiano ele tem um padre na família, né? A gente tinha o padre José Pássaro, que muitos conhecem, era o meu primo, né? E essa minha vida de católica, eu fiz ele fez minha primeira comunhão. Quando eu fui batizada, né, o padre queriam pôr meu nome de Isildinha, porque na época a Santa Isildinha estava super famosa, ela tinha acabado de ser santificada em Portugal, né? E minha mãe queria colocar meu nome de Isildinha.
e um padre da família, um padre amigo da família, falou, não, ele que colocou meu nome é Marizilda, né? Ele falou, vai crescer, vai ficar uma mulher aí com o nome de Zildinha, não tem como. Colocou o nome de Marizilda. Eu agradeço a ele por isso, né? Eu vivi minha infância, né, de uma pessoa simples. Meu pai era funcionário público do Estado, nunca me faltou nada. Sempre tive o que quis, presente de Natal, né? Era uma festa. Italiano, quando reúne para eles, tudo é uma festa. Tinha uma avó que morava na parte de baixo da cidade, tinha outra da minha mãe, os pais da minha mãe moravam na parte de cima, família abastada também, tudo donos de bares, restaurante, tudo. Eles foram para fazer Guapiara, né? O primeiro posto de gasolina que teve em Guapiara foi da minha família, do Sacomano, né? Então, meu pai, por sua vez, né, ele era funcionário público, né, não ganhava o suficiente, né, mas ele sempre deu o melhor para nós, né, estudo, condição de estudar. Eu, quando eu fui na escola, né, eu sabia escrever meu nome, eu sabia a tabuada do 2 até o 9, sabia tirar prova de conta de matemática, meu pai sempre incentivou isso, né, sempre fui elogiada na escola por conta disso, e consegui, depois eu passei para o ginásio, né? Não tinha ginásio em Guapiara, né? Eu vim para Capão Bonito estudar no ginásio, morei um ano com os meus avós, pais da minha mãe, né? Para poder estudar. Depois minha família, meu pai mudou para Capão Bonito, né? Para a gente poder estudar, para eu viver na minha casa. Depois mudou, nós viemos para Itapetininga, né, onde eu estudei no instituto. Já contei num vídeo meu aí que eu queria estudar no instituto, não sabia português, estudei um livro do Pascoal Segal inteirinho e passei em primeiro lugar, né? Sempre gostei de matemática, português para mim era uma lastra. Eu ainda hoje, você pode observar nos meus vídeos, eu falo as palavras e esqueço dos S's, né? Eu me policio nisso, mas eu ainda tenho essa deficiência aí, né? Mas na minha página também tem a história da família que eu conto lá. A história da família é muito interessante, a história da minha família. Ou na minha própria família, eles não acreditam, eles acham que é delírio da minha cabeça. A minha mãe, ela tem certeza que eu sou, ela é evangélica, mas ela tem certeza que eu sou a encarnação da Letícia. Quando eu tinha o cabelo escuro, que meu cabelo é escuro, né? E quando eu repartia no meio, a cabelo falava, nossa, está parecida com a sua bisavó. Ela sempre falava isso, e a foto dela, se pegar, é idêntica a minha, não tem como tirar. Pessoas que não sabem da história, quando eu mostro, né, eles falam, né, isso. E, dando prosseguimento à minha história, em 1969, eu vim para Sorocaba, né? Vim para Sorocaba, comecei a trabalhar como funcionária pública do Estado, porém na área da saúde. Conheci o meu ex-marido, o pai dos meus filhos, nos casamos, tudo. E sempre aparecendo livros para eu ler, né, sobre a espiritualidade. O primeiro livro que caiu para mim foi Exilados do Capela, né? Eu li aquele livro, Eram Deuses os Astronautas, eu li primeiro Exilados do Capela. Depois foram surgindo os livros, e o meu ex-marido é de família espiritualista, o pai dele era um médium espírita, né? Eu fui tendo a oportunidade de estudar os livros espíritas. Minha filha, quando nasceu, né? Ela já nasceu praticamente com a terceira visão aberta, então ela via espírita, ela vinha me contava e eu tinha medo, eu fui fazer curso para encarar essa situação, para eu estar assim, e dando uma educação adequada para ela, né? Mas o que eu queria contar mesmo para vocês esse é um pouco de mim. Eu fiz faculdade de matemática, né? Depois eu estudei muito física quântica, para eu entender toda essa espiritualidade. Eu estudei Gastão Pereira da Silva, aquele psiquiatra. Eu li muito sobre Freud, sobre Ramatiz, sobre Allan Kardec, sobre Chico Xavier, Valdo Vieira eu conheci pessoalmente, e fui trabalhando, estudando, cuidando da casa, cuidando de filho, fazendo a minha vida, né?
nunca dedicando assim por completo à espiritualidade. Acho que eu falhei um pouco nisso, né? Por isso que eu estou aqui dando o meu depoimento, para que as pessoas não façam como eu fiz. A hora que sentir a espiritualidade na sua vida, comece o estudo, comece a buscar por isso. Eu demorei um pouco, né? Mas eu nunca deixei de lado, eu sempre estava, às vezes eu chegava num sebo, numa livraria, pintava um livro para mim, até que eu tinha uma amiga muito especial, ela já desencarnou, ela está no outro plano, um abraço de luz azul para ela, uma amiga muito especial. Essa minha amiga, ela era uma escritora, ela escrevia coisas incríveis. E a gente se reunia à noite, nós morávamos num condomínio, a gente sentava lá para conversar. E um determinado dia ela veio e falou assim para mim: o que você pensa da vida? Da onde que você acha que nós viemos? E eu olhei assim para o céu, um céu todo estrelado, mas não tinha nada, eu não tinha ainda contato com seres estelares. Olhei e falei, eu vim daquela estrela lá, aquela estrela grande lá. Daí ela falou, eu falei, e você? O que você acha? Daí ela pegou, ela olhou para mim e falou, você é doida, né? Tá tarde da noite aí, eu vou embora, vou dormir, amanhã a gente conversa. E ela foi embora para a casa dela. Eu subi para minha casa, morava no apartamento, segundo andar, fui dormir. No dia seguinte, ela acordava à tarde, né? No dia seguinte, ela me ligou pelo interfone, ela falou, eu preciso ir aí na sua casa agora. Eu falei, tudo bem, pode vir. Fiz um café, porque ela fumava e gostava de café pra caramba. Fiz um café. Ela veio com um livro na mão. Ela falou assim, você lembra aquilo que você me falou ontem? Porque daí, dando continuidade àquele assunto que eu estava falando com ela pergunta assim, mas como é que você acha que a gente era no começo? Eu falei para ela, eu acho que a nossa representação é um I, vamos assim dizer, o I maiúsculo, né? Uma estaca. E eu falei, essa era a representação do ser humano. Falei para ela, com o tempo, o ser humano evoluiu, e ele descobriu que tem sentimentos, descobriu que ele pode ter emoção, que ele pode sentir saudade, que ele pode amar, que ele pode chorar, que ele pode estar triste, pode estar alegre, adquiriu os braços da cruz. Então, eu falei para ela, para mim, a cruz representa o ser humano. Falei isso para ela, né? Que daí ela falou, você é doida, eu vou dormir e foi embora. E quando ela trouxe aquele livro para mim, é um livro do Rosa Cruz, ela falou assim, você não acredita. Cheguei em casa ontem, depois que você falou tudo aquilo, meu marido estava lendo um livro. Ele foi numa livraria do Clube do Livro, que existe aqui em Sorocaba, que empresta livro, pegou esse livro, que era de 1825, se não me engano, foi doado pela Assembleia Legislativa de São Paulo a esse Clube do Livro, e estava lá disponível para ele, e ele pegou para ler. Ela falou assim, abra a página tal e leia. Eu abri a página, exatamente o que eu havia dito para ela na noite anterior. Igualzinho. O homem representando o I, inclusive tinha uma rosa, porque o símbolo do Rosa Cruz é uma rosa vermelha, a rosa envolvida assim naquela estaca, que era representado o homem, e depois, quando ele passou a ser representado por uma cruz, envolvida naquela rosa, ainda tinha aquela rosa e tinha ainda uns verdinhos assim nos braços, assim. Ela falou, mas você leu esse livro? Eu falei, eu nunca tive conhecimento desse livro, eu não sei que livro que é esse. Ela falou assim, meu marido pegou assim, assim. E o marido dela, ele trabalhava num banco, então, de manhã, ele ia trabalhar, né? E nós pegávamos o livro e líamos o livro. Eu com ela, a gente lia, discutia o tal do livro. De uma escrita difícil, lá de 1000 e pouco, 1902, que foi a segunda edição, um livro muito antigo, né, com escrita antiga. A gente leu o livro e à noite ela punha lá no mesmo lugarzinho na cabeceira para o marido não descobrir que nós havíamos pego o tal do livro. O que é interessante é que exatamente o que eu imaginava estava escrito naquele livro, o que eu falei para ela estava tudo naquele livro. E a gente não conseguia entender o porquê. Por que estava ali, né? E começamos a buscar daí, ler Rosa Cruz, ler tudo quanto é coisa, a gente sempre buscava e comentava, a gente comentava muito essas coisas, né? A gente se encontrava para comentar o que a gente estava aprendendo, estava entendendo das coisas, né? E eu me lembro que quando eu fiquei grávida do meu filho,
do meu caçula, né? Eu fui no médico, né? Eu comecei a menstruar e fiquei preocupada, porque o meu sonho era ter um filho, mais um filho. Eu tinha uma filha com 11 anos, 12 anos, ia fazer 13, e queria ter um filho, né? Daí o médico falou assim para mim, falou, olha, eu vou receitar uns remédios para você vai tomar esses remédios, senão você vai perder seu filho, você vai abortar. E ele me deu um remédio. E eu lembro que eu cheguei na minha casa, e eu sou muito xereta, tudo quanto é remédio que passam para mim, eu vou ler a bula para ver do que se trata, né? Peguei a bula, estava lendo, e ela dizia que se tivesse grávida, né, o feto poderia nascer com defeito. Eram 6 injeções que eu tinha que tomar. Eu me fechei no quarto, me lembro até hoje, comecei a orar, pedi que o Senhor me desse uma luz, que alguém iluminasse minha mente, o que realmente eu deveria fazer. E eu me lembro perfeitamente que algo falou no meu ouvido, joga fora, não tome isso. Eu saí do quarto imediatamente, peguei todas as injeções, joguei tudo no lixo. E voltei a orar e falei, eu vou fazer repouso. E eu fiz repouso em toda a minha gravidez. E eu e minha filha, né, ela já tinha 12 anos, a gente fez 2 enxovais de neném, uma de menina e um de menino, porque o médico não queria contar para mim o que era o bebê, né? Ele contou no último instante, mas não quis contar para mim. Então, eu fiz um enxoval rosa e um azul, e meu filho nasceu um menino, fiquei com o enxoval azul, e o rosa, eu peguei e falei liguei lá para uma... Eu tive meu filho no hospital particular, meu ex-marido, né? Eu já estava separada do meu ex-marido, eu separei, estava grávida de 7 meses, né? E ele virou para mim e falou assim, eu fui no hospital particular, que eu tinha direito ainda, né? Daí eu liguei no hospital público e falei para uma parteira, eu falei, eu quero falar com uma parteira. Eu falei, olha, assim que nasceu uma menina, você me liga que eu tenho todos um enxoval completinho para dar. E passaram-se um mês, né, que meu filho havia nascido, um dia me liga na minha casa, a parteira, liga do hospital, era a parteira, falando, olha, nasceu uma menina. Eu contei mais ou menos a história dela, o que eu estava passando, por uma separação, né, separei do meu ex-marido, estava grávida, né, e tive meu filho praticamente sozinha, tive que enfrentar tudo isso sozinha, né, então, eu contei a história, acho que foi mais um desabafo, e ela virou para mim, a parteira, ela falou assim, olha, tem uma pessoa aqui, uma criança que acabou de nascer, uma menina, a história da mãe é idêntica à sua. Você poderia vir aqui, você traz, aí você conhece ela, você conversa com ela, você até pode dar um incentivo para ela, porque ela está revoltadíssima, né? Eu fui lá visitar essa moça, levei todo o enxoval, o marido trouxe ela no hospital, abandonou ela lá, não quis mais saber dela, com filha, com tudo. Eu dei tudo o que eu tinha, né, para ela, o enxoval da menina. Essa já foi uma história interessante. O tempo foi passando, né? Eu já havia estudado muita coisa sobre espiritualidade, já tinha o entendimento, né? A vida continuou, eu comecei a fazer trabalho voluntário para fazer palestra da prevenção de DST, HIV e AIDS, né, para as pessoas, e sempre eu me vi assim com algum fato espiritualista na minha vida. Certa vez, né, eu estava dormindo e, de repente, eu sentia que eu estava crescendo na minha cama, eu não cabia no meu quarto, eu não cabia no meu apartamento, né, e quando eu batia o pé assim na porta de saída do meu apartamento, eu dava um pulo, eu ficava em pé, e tinha uma pessoa do meu lado, né? Eu via sempre uma pessoa do meu lado, e eu acordava, né? Acordava assim meio que assustada. Daí um dia essa mesma minha amiga, ela virou para mim e falou assim, olha, o Valdo Vieira, para quem não sabe, Valdo Vieira, ele era um psiquiatra, um escritor, muito amigo do meu sogro,
E ele tinha um centro espírita em São Paulo, porém, começaram a falar muitas coisas a respeito dele. E ele, o que ele fez? Ele era também um médico cirurgião plástico, né? Ele fechou o centro em São Paulo e foi embora para o Japão fazer cirurgia naquelas crianças que nasceram com defeitos, né, por causa da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Ficou um tempo lá e ele estava vindo para o Brasil, né? E ia fazer uma palestra sobre projeciologia, porque o Valdo Vieira ele desenvolveu esse processo da projeção astral. Você está dormindo, sair do seu corpo e fazer suas viagens. E ele fez um livro que era praticamente uma bíblia, um livro de 500 páginas, né? Eu não tenho mais esse livro porque eu dei para uma pessoa que estava precisando. E eu falei para ela, mas o que eu preciso? O que precisa pagar? Precisa pagar quanto aí para ir nessa palestra? Ela falou assim, não, é só colaborar com esse casal aí com combustível, né, que eles vão mesmo, e a gente vai. Eu falei, pode contar comigo. Fomos lá para São Paulo, chegamos na palestra lá, né, ele falando sobre a projeciologia, sobre a espiritualidade, depois ele deu oportunidade das pessoas falarem com ele, e eu fui conversar com ele. Quando eu cheguei a conversar com ele, eu contei esse problema meu aí, né? Daí ele falou para mim, esse cara aí que está aí do seu lado, ele está te protegendo, não tenha medo. Agora, quanto a esse movimento aí que você está crescendo, isso aí chama-se balonimã. Você está querendo, seu espírito está querendo sair do corpo. Aliás, esta entidade está esperando do lado para você ser o mentor, para você sair do corpo e ele te levar para fazer as viagens. Só que você tem medo, você não consegue. Daí ele me ensinou lá uns exercícios, ele me deu um reiki, um passe, né? Eu conversei com ele um tempo, uma pessoa maravilhosa, né? Um médico simples, usando roupa tudo de algodão, né? Bem naturalista ali. Gostei muito de conhecer Valdo Vieira. E ele me ensinou e eu aprendi com ele a projeção astral, sobre a projeção astral. E minha vida foi continuando, mas eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que trabalhar e continuei fazendo as minhas palestras de HIV e AIDS e tudo, sempre cuidando de fazer caridade, né? Fazendo, eu trabalho com artesanato, muito tempo eu trabalhei com artesanato, teve uma época, né, que minha renda era do artesanato, né, dos biscoitos artesanais que eu cheguei a fazer, dos pães, né, porque eu não tinha outra renda, né, até que eu ingressei novamente no Estado e passei a trabalhar na educação, mas até então eu tive que me virar para me sobreviver, né, e sempre conversando, né, com Jesus, né, tudo que eu ia fazer, eu pedia orientação, pedia sabedoria, eu era sempre atendida, né, até que eu entrei nesse... Um dia eu estava na minha casa, deitada num sofá, e abriu um portal numa parede. Abriu assim, como se fosse um espaço. Quando eu olho, tinha era um lugar assim cheio de areia, umas pedras, e aquele meu mentor, aquele lá, estava ali dentro, ele estava lá dentro daquele portal. Eu imediatamente fechei o olho assim, levantei e falei, não pode ser, não pode ser isso aí. Mas depois eu vim a sonhar, eu fui conversar com pessoas mais experientes do que eu, e elas confirmaram realmente que eu tinha aberto um portal na minha vida. Daí minha vida mudou por completo. Eu entrei na educação, eu fiz outra faculdade, eu fiz curso, eu tornei gerente de uma escola, minha vida profissional deslanchou nessa época, né? Mas daí eu tinha que trabalhar, eu dava pouca importância para a espiritualidade. Aí que foi o meu erro. Eu cheguei a ganhar livro de tarô, quer dizer, tudo indicando, viu? Você precisa desenvolver essa área. Eu ganhei livros, eu tinha assim, contato com entidades, sabe? E sempre vindo para mim, eu protelando, até que em 2018 eu caí, eu fui fazer uma prova para promoção do meu curso, né? Da minha nova função de gerente, né? E na escola que eu fui, eu caí assim, saí da prova e caí assim do nada, não tinha explicação. Né? Eu fraturei o punho esquerdo, e o braço direito ele chegou a deslocar, que ficou pendurado,
que eu não conseguia levantar do tombo porque não podia firmar com nenhuma das mãos. Até eu fui para o hospital segurando no cotovelo para não... porque meu braço estava pendurado. Tive que ir no hospital lá perto, né, num PA, porque eu estava fazendo prova na escola, liguei para o meu filho, ele me levou. Cheguei lá, né, não vinha médico nenhum, não vinha. Até eu falei para o meu filho, poxa vida, eu estou com muita dor, preciso tomar uma injeção, precisa fazer alguma coisa, tirar isso. Eu vi perfeitamente 2 pessoas vestidas de branco, vieram, tocaram no meu braço, né? No meu ombro. Essas 2 pessoas, até eu achei que fosse um enfermeiro, eu falei, acho que eu estou delirando por conta da dor. Depois eu vim a perceber do que se tratava. Colocaram meu braço no lugar. O outro, então, achava que não tinha nada. Eu não achava que eu tinha fraturado esse punho, né? Daí veio lá um outro, me deu uma injeção, tudo para eu não sentir dor, ficamos aguardando e ninguém atendia. Eu cheguei e falei para o meu filho, eu falei, olha, vamos embora, vamos lá para o convênio do IANSP, eu era servidora pública, eu tenho direito ao IANSP, né? Falei, vamos lá para o Hospital Modelo, que eu tenho direito ao IANSP. O rapaz falou assim, eu não posso dar, a senhora não pode sair daqui. Eu falei, posso sim, daqui eu assino a minha alta. Eu assinei. A ambulância tem que levar, eu falei, não estou com meu filho aqui, eu vou com ele. Assinei lá a minha alta, cheguei no Hospital Modelo, um médico me atendeu. Quando ele olhou para mim, ele falou assim, a senhora está com o punho fraturado, que era o punho esquerdo. Eu falei, não, mas eu caí. Mas como é que a senhora contei para ele? Ele colocou lá queda da própria altura. Olha que absurdo, né? Quando você cai do nada, é da própria altura. Você caiu, não teve nem acidente nenhum, sabe? Eu simplesmente caí, né? E daí eu comecei a buscar o porquê que eu tive aquele tombo, por que aconteceu aquilo, tudo. Ele falou, só está com o punho fraturado, porém não existe médico nenhum de fratura aqui, mas eu vou dar um jeito, eu vou ligar para o médico agora. Na hora, o médico só vinha de manhã, ele pega o telefone, ele liga para o médico veio. Quando o médico chegou, eu estava lá, né, sentado numa sala de soro, né? Estavam dando soro para mim, que o médico falou, vai dando soro para ela, que eu já estou chegando, né? Quando ela olhou para mim, ele falou assim, cadê a mulher que está com problema nos 2 braços, né? Daí eu falei, sou eu. Eu falei assim, nossa, senhora, e você está assim, calma? Não está fazendo escândalo, não está sentindo dor? Eu falei, você quer que eu faça um escândalo aqui? Eu falei com o médico, moço, você quer que eu faça um escândalo aqui? Tá, já, porque eu não estava sentindo nada, né? Daí ele falou assim, vamos lá para colocar. Quando ele foi para colocar meu braço no lugar, ele falou, seu braço já está no lugar. Alguém mexeu em você? Eu falei, não. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, não tenho. Falei, vamos tirar a radiografia. Tirou a radiografia e meu braço já estava no lugar. Aquele. Daí que eu vim a perceber aquelas 2 entidades. Eu perguntava ao meu filho, você viu? Alguém falou, não, ninguém mexeu em você. Só veio a mulher da injeção. E eu tinha visto 2 pessoas que vieram mexendo no meu braço. Eram 2 seres estelares que vieram e colocaram meu braço no lugar. Depois eles apareceram para saber como eu estava, para dar a presença para mim. Cheguei no hospital, a coisa não parou por aí. Cheguei no hospital, aqui em Sorocaba, no hospital que eu tenho um convênio, esse tipo de cirurgia eles não fazem, eles encaminham para São Paulo. E cheguei lá, o médico falou assim, olha, amanhã é meu último dia aqui nesse hospital, porque eu vou sair de férias. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou operar você antes. Daí eu falei, eu estou pelo IANSP. Ele falou assim, vamos pedir. Ele chamou a moça do hospital, pediu para o IANSP para fazer as coisas tudo. E começaram a me enrolar, que o IANSP não atendia, que o IANSP... Eu falei, mas quanto fica essa cirurgia? O que o IANSP não paga? O IANSP pagava o hospital, mas não pagava a cirurgia. Eu falei, eu pago o particular. Daí ele falou assim, não, nós vamos dar um jeito, vamos conseguir isso aí, fica tranquilo. Ficou de me operar no dia seguinte. Eu falei, então se você não vai me operar hoje, eu vou embora para minha casa, eu volto amanhã. Daí ele falou assim, tudo bem. Vim embora no dia seguinte, eu fui, internei de novo lá, e eles estavam só dando para mim dipirona. Falei, eu não vou ficar aqui tomando dipirona, ocupando o lugar de outra pessoa, né? Voltei para o hospital, 11 horas o médico não vinha, de tarde o médico não vinha. Eu falei, mas caramba, ele não ia me operar hoje? Hoje é o último dia dele aqui no hospital. Me aparece uma moça, que ninguém viu essa moça, tinha uma pessoa do meu lado ali, que eu estava com problema de coluna, ela também não viu. Entrou uma moça no quarto, de uniforme azul, não tinha nada a ver com o uniforme lá da escola, lá do hospital.
com um papel na mão, ela falou assim para mim, olha, quem vai operar você é um outro convênio, você não vai precisar pagar nada, o médico ele vai operar você, depois você vai fazer todas as suas fisioterapias na clínica dele. É um outro convênio, mas você nunca vai falar que é um outro convênio, porque nós vamos fazer um acerto aqui e você vai lá para ser operada por ele. E você, quando você chegar lá na clínica, você não fala que você é do IANS, que senão eles não vão te atender. Você só fala, eu tenho uma consulta marcada com o doutor fulano de tal. Eu falei, tá bom, doutor Bruno, no caso. Eu falei, tá bom. Foi para a cirurgia, ele me operou e foi embora. Quando eu tive que voltar no hospital para tirar aquela atadura, tirar tudo o ponto, né? Que eu levei 9 pontos, né? 9 parafusos e uma placa. Daí ele me pega e ele fala assim para mim, o rapaz, um outro que me atendeu. Ele falou, nossa, a senhora está tão bem. E ele que só colocou uma tala, ele falou assim, agora eu não sei o que a senhora tem que fazer. Eu falei, eu já sei o que eu tenho que fazer. E a moça me deu um cartão. Eu peguei aquele cartão, liguei lá marquei um horário, fui na clínica, falei, eu tenho uma consulta com o doutor Bruno, né? Quando eu chego assim lá na clínica dele, clínica particular dele, ele veio me atender, me levou, ele olhou e falou assim, sua mão está com problema, você vai ter que operar de novo. Daí ele pega a radiografia, mandou para o médico, amigo dele, o médico falou assim, não, manda ela aqui para mim. Manda ela aqui para mim, eu fui para uma outra clínica, um outro médico me atendeu, e ele me falou, você vai fazer fisioterapia. Esse médico não sabia. Quando eu era criança, eu tinha 2 anos, e eu fui cair do colo do meu pai, e ele me segurou pela mão e saiu o meu punho do lugar e encaixaram de qualquer jeito, né? Botaram uma tala ali só. Ele não sabia disso, depois que minha mãe me contou, né? Daí eu fui, ele falou assim, você vai fazer fisioterapia. E eu peguei todas aquelas radiografias, né? Trouxe as radiografias, minha mão, eu não conseguia segurar assim, a gente não dá valor para a mão da gente, eu não conseguia esse movimento, eu não conseguia virar minha mão, aquilo, eu fiquei nervosa, porque eu fazia trabalhos manuais, sabe, eu adorava fazer touca para as crianças lá do GEPAS, de câncer, fazia cachecol para os adultos, para os idosos, né? Eu falei, poxa vida, eu não vou poder fazer mais isso, eu não conseguia fazer movimento. Daí eu conheci um médico no Rio Grande do Sul, pela internet, mandei todas as minhas radiografias para ele, e ele me ensinou uns exercícios, falou, você vai fazer isso. Eu falei, fazer artesanato? Você faz artesanato? Eu falei, faço. Então, você vai fazer meia hora de tricô, meia hora de crochê, meia hora de bordado, meia hora de exercício que eu vou passar para você, todo dia. Coloca a mão na água quente e na água fria, água quente e água fria. E minha mão hoje não tem nada, só ficou essa saliência por conta, né, do problema que eu tinha quando era criança, mas essa é a minha mão, né, que eu tinha fraturado. Mais uma vez, a espiritualidade comigo. E sempre a espiritualidade vindo, né? Sempre vindo. Eu falei, não, eu preciso, daí eu tinha tontura, não sabia o que se tratava. Eu já comecei a ter insight de que já era a espiritualidade, já que eu tinha que me desenvolver nessa área, né? Daí eu retomei todos os estudos, comecei a fazer exercícios de meditação, e cada vez mais me conectando com eles. Quando eu tinha um problema, eles me falavam, vai no médico tal, outra vinha com remédio, ela, não, esse você toma, esse você não toma, indicavam sempre os médicos certos que eu tinha que procurar, né? Até quem mesmo descobriu que eu estava com crise de ansiedade, foi um médico de uma clínica particular que eu fui, porque do convênio eu não sabia o que eu tinha, né? E junto com essa espiritualidade, e eu comecei a pedir, né? Eu já tinha o Órion, né? O mestre da estrela, da onde eu vinha, aquela estrela que eu falava que eu vinha, o mestre Órion, o meu mentor. Já tinha ele comigo, trabalhando com ele, tudo, né? Ele sempre me mostrando as coisas, trazendo livros. Eu ia comprar, dava uns 5 minutos em mim, eu chamava a moça do táxi lá, que é minha amiga, ela me levava lá, eu ia lá comprar, onde você vai? Eu vou comprar livro, eu ia no sebo, tinha os livros, eu pegava, às vezes, livro que poder mental, sabe aqueles livros difíceis que ele colocava para eu ler, artigo na internet, tudo, vídeo,
áudio, e eu fui lendo, estudando, ficava até tarde da noite, porque outro dia eu tinha que ir trabalhar, e lá no meu serviço, às vezes com fone de ouvido, ficava ouvindo alguma coisa, né? E o ambiente lá começou a ficar pesado até que eu me aposentei. Me aposentei e falei, não, agora eu vou me dedicar a isso. E antes disso, né, quando eu ia para o meu trabalho, eu ia mentalizando, pedindo, né, agradecendo aos espíritos dos ciganos da rua, né, a proteção que eles me dão. Eu sei que aqui próximo, eu sei que tem um lugar aqui embaixo, numa avenida, né, tem um lugar cheio de pedra, passa ali um riacho, ali tem um acampamento virtual cigano. Sempre eu fazia caminhada ali, eu passava ali, ainda passo ali, né, levava moedas para eles, jogavam moedas lá, agradecia pela colaboração deles, tudo espiritual isso, gente, isso aí não é que existe acampamento verdadeiro, é espiritual, coisas minha mental, essas coisas todas. Eu nunca comentei isso com ninguém. Domingo é um dia das mães, né, meu filho veio aqui em casa, eu comentei isso com ele, né, por que eu estou fazendo esse trabalho, contei isso para ele. E hoje, né, eu acordei com o meu mentor falando que eu precisava dar esse testemunho. Por quê? Porque muitos devem ter os mesmos testemunhos que eu tenho e que precisa contar para que outros sigam o exemplo. Porque é muito difícil você vir contar determinada coisa que as pessoas vão dizer, agora ela endoidou de vez. É uma velha, está caducando, está inventando coisa, está vendo coisa que não é. Então, é muito difícil você ter que contar isso, ainda mais vir a público, como eu estou vindo aqui, para fazer esse depoimento meu, né? Mas é a minha realidade, isso aconteceu comigo. E eu comecei todo dia a pedir. Um dia eu tive contato com um ser arcturiano, né, que eles é que estariam aqui no planeta Terra para ajudar nessa transição. E eu comecei, toda manhã eu pedia, eu quero caminhar na luz, eu quero ser um ser de luz, eu quero trabalhar para a luz. Todo dia eu falava isso, até que ele se manifestou na minha vida, né? Promoveu cura, me deu o poder de cura, né? E falou, tudo bem, você vai ter que desenvolver, assim que eu me aposentei, você vai ter que desenvolver esse trabalho, publicar artigos, tudo sobre o ser humano, desmistificar o que está mistificado, resolver, trazer à tona mistérios, revelar mistérios. Mas como eu vou começar isso? Como você tem capacidade, faça meditação, né? Abstenha-se de comer carne, cuida do seu corpo, faça. E eu fui fazendo conforme eu fui orientada, e hoje eu estou aqui contando isso para vocês. Eu não abro mão dessa espiritualidade. Eu posso até perder seguidores no meu canal, né, que possam achar, poxa, a vida, ela endoidou dessa, agora ela ficou doida de vez. Eu não me importo com isso. Eu não me importo com os julgamentos que fazem a meu respeito, né? Eu entendi que eu sou uma estrela, que eu sou um ser humano, que eu tenho que levar para as pessoas conhecimento, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender e passar esses conhecimentos. Então, é por isso que eu falo para vocês, você não perca tempo. O caminho da humanidade é esse. E ainda que eu tenho que desenvolver algo maior ainda, mas eu vou conseguir, porque eu tenho a ajuda da espiritualidade comigo. Ontem até, né, tem um outro canal meu que eu estudo tarô para desenvolver, até meu filho me deu um livro interessantésimo, é a Bíblia do Tarô. Lá tem tudo, magnífico, fala de Jung, fala de Freud, fala de tudo, e explicando a importância de você desenvolver-se com o tarô, né? Não para adivinhação, mas assim para um desenvolvimento mental, espiritual e pessoal, né? Eu amei o livro, né? E eu ontem levei em casa e eu estava comentando com ele, e eu tenho esse outro canal, né? Porque eu achava que, como eu sou descendente cigano, eu falei, não, eu tenho que ver cartas, inclusive eu preciso ver cartas, mas no baralho comum. Eu não é o tarô que eu vou ver, eu tenho a habilidade de ver as cartas comuns, né? A carta comum, mas eu estou começando esse outro canal aos poucos, desenvolvendo ao pouco, porque
A maneira como eu estou tirando é completamente diferente do que todo mundo tira, sabe? É revelando as cartas com a cigana Vidar. Eu estou batendo de frente, dizendo que não existe adivinhação, que é apenas para um autoconhecimento, para um desenvolvimento, que é a energia da pessoa, é uma coisa assim diferente. Eu trabalho com o oráculo da energia cósmica. Eu estou desenvolvendo energia cósmica, é isso que eu estou desenvolvendo. A pedido da minha espiritualidade, da minha mentoria. Tenho feito algumas revelações aí, né? Que às vezes eu mesmo não acredito. Falo, mas de onde eu tirei tudo isso aí? Não é o meu mentor que está passando isso, né? Porque não existe adivinhação. Você não consegue falar, olha, o futuro, quando que eu ia imaginar, né? Que o meu futuro seria isso aqui. Nunca passou pela minha cabeça isso. Então, a gente direciona as coisas para a gente, não existe adivinhação. Nós temos o livre-arbítrio, né? E a espiritualidade sempre está presente na minha vida constantemente. Constantemente ela está. E o meu mentor, ele pede isso. Dá o seu testemunho. Leva o seu testemunho, porque eu tenho certeza que existem pessoas que também têm histórias guardadas dentro de si e que deve ser contada para ajudar as outras pessoas a crescerem, para ajudar outras pessoas a evoluírem também. É isso que a gente precisa fazer. Nós temos que confiar em nós, confiar na espiritualidade, ter a certeza daquilo que nós estamos fazendo, né? E era isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria agradecer a presença de vocês no meu canal, né, por vocês estar colaborando comigo com esse trabalho, porque sozinha, apesar do meu mestre falar, do meu mentor, ele sempre fala, né, se você, eu falo, mas cadê as pessoas? Elas não vão se interessar por esse tipo de assunto, porque as pessoas, quando elas vão ver a carta, elas querem que fale do ser de luz que vai voltar, eu não falo sobre isso. Ontem mesmo eu estava tirando umas cartas que a espiritualidade pediu, né? E eu não falei nada do ser de luz, e uma lá colocou no comentário, isso é muito, né? Porque eu falei que, de repente, aquela pessoa que ela está imaginando não vai voltar, não, né? Porque é outra energia que essa pessoa estava vibrando, ela estava vibrando outras coisas, ela não está pensando em amor, ela está pensando em crescer financeiramente e tal, não tem nada a ver, ela não está pensando em romance no momento, né? A pessoa colocou lá, você é muito negativa, eu não gostei, porque essa pessoa vai vir para mim, porque não sei o quê, né? Então, eu tenho que falar, eu não posso mentir, de repente chega lá, tira uma carta e fala, olha, você fica feliz porque o ser de luz vai voltar. Eu não tenho interesse em fazer isso para ganhar dinheiro para isso. Eu estou fazendo o que a espiritualidade está me pedindo. E uma coisa séria, uma coisa honesta, sem adivinhação, colocando para você, olha, sua energia é esta hoje. Tá ruim, vamos mudar. Você está pensando como a imperatriz, você está sendo muito radical com as pessoas à sua volta, você precisa olhar para as pessoas que estão do seu lado. Porque a imperatriz, ela é uma energia de uma pessoa que ela conquistou tudo e ela fica olhando, só observando as coisas acontecerem, porque para ela já tem tudo. Então, conforme as coisas foram acontecendo, ela sente feliz. Você não pode estar vibrando só nessa energia. Você precisa, o quê? Acolher aqueles que estão à sua volta também. Pensar diferente, né? Então, é essa a minha tiragem. Se vocês quiserem conhecer esse meu outro canal, sempre coloco o endereço aí dele. Mas é lá no Revelando as Cartas que a Cigana Vidar. É completamente diferente, até a tiragem é diferente, não existe. Eu posso ler o manual, fazer o que for, porque eu tive que ler. E eles falam, você não precisa ler, você tem a intuição, né? Você não acredita em você. Quantas vezes eu fui cobrada dessa espiritualidade que eu não acredito em mim? Até que um dia eu falei, tá bom, é para me fazer, vamos lá. Catei a câmera, fiz e gravei, né? E tá lá o meu canal crescendo também, esse canal, só para quem gosta de ver as cartas, né? Ontem que essa pessoa veio falar isso, que eu sou negativa. Não, eu sou super positiva. Eu acredito naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. E tudo isso que eu contei para vocês é a minha realidade, é a minha verdade. Isso aconteceu na minha vida. E eu tenho certeza que muitas outras coisas ainda irão acontecer. Eu tenho certeza que eu ainda virei aqui nesse canal fazer mais vídeos dizendo para você tantas coisas boas que está acontecendo na minha vida, vindo da espiritualidade. Com eles eu aprendi a ser resiliente, eu aprendi a entender o outro, eu aprendi a ser melhor do que aquele ser que eu fui tempos atrás. Eu aprendi a ter paciência.
que eu me tornei, estou me tornando um ser mais acessível, um ser mais inteligente, um ser mais curioso em buscar as coisas e trazer aqui para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de encontrar. Então, meu apelo é para que vocês não fiquem de braços cruzados, não. Não espere até aposentar como eu fiz. Vai à luta. Comece assistindo os vídeos aí que existe no meu canal, existe no canal do professor Laércio Fonseca e tantas outras pessoas sérias e honestas que só trazem aqui a realidade para que as pessoas se espiritualizem e que tenham uma vida melhor, né? Que não seja enganado. Nós estamos sendo enganados até hoje. Não podemos continuar assim. Nós precisamos buscar, né, pela espiritualidade, é a nossa alma que importa. Esse corpo aqui não tem importância nenhuma. O que importa é a nossa alma, é o nosso espírito, a nossa essência, a nossa luz. E tudo que você sonhar, tudo que você imaginar, não é loucura, não. Escreva, coloca num papel. Ai, mas isso aqui, será que... Escreva. É a sua essência, é o seu Deus falando para você. Tá bom? Eu queria desejar um bom dia a todos. Namastê.